nós vamos conversar agora de saúde, aquilo que vocês tanto gostam. Vamos conversar com a Carla Pinheiro, que é minha nutricionista. Eu digo minha, que ela não é minha. É minha quando eu digo do programa, é uma força de expressão, de se dizer, de ser carinhosa com a pessoa, de querer externar assim o respeito que a gente tem por uma jovem nutricionista. Então hoje, Carla, qual é o assunto que você traz para nós com relação à saúde? Hoje, Maria Amélia, o assunto que eu trago para a gente conversar no nosso programa hoje é sobre os probióticos e os pré-bióticos, ou seja, como manter uma boa saúde intestinal. Está muito na moda atualmente, a indústria de alimentos está desenvolvendo muitos produtos voltados para isso. A gente vê várias propagandas mostrando um diálogo normalmente entre mulheres, uma está com problema de constipação, não consegue ir ao banheiro, a outra já aparece com a solução, com um certo produto. E isso é uma tendência realmente do mercado, da indústria de alimentos. Por quê? Porque é cada vez mais comum as mulheres, principalmente mulheres, né? Homens também sofrem de constipação, mas é uma característica mais, é um quadro mais comum do universo feminino. Então, cada vez mais as mulheres estão procurando ter um conforto e ter uma saúde em relação ao seu trânsito intestinal. E, assim, a gente tem que diferenciar, Maria Amélia, é bem interessante que a gente faça a diferença entre um trânsito intestinal regular, ou seja, o intestino regular, você ir sempre ao banheiro, e a diferença de você ter uma flora, uma microbiota, um intestino saudável. Intestino regular nem sempre é a mesma coisa que o intestino saudável. Às vezes a gente tem o quê? A gente tem uma diferença em relação a isso. O intestino regular, ele pode vir quando você usa laxantes, quando você usa medicamento, quando você usa uma erva, um fitoterápico, que apesar de ser natural, não quer dizer necessariamente que ele vai promover saúde para você. Não quer dizer necessariamente que ele não vai ter um impacto no seu organismo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover a saúde desse intestino. E como é que a gente promove a saúde desse intestino? A partir de uso de dois componentes que são chamados de probióticos e pré-bióticos. Já ouviu falar, Maria Amélia? Já. Esses alimentos, fontes de probióticos e pré-bióticos, eles vão promover uma proliferação das bactérias benéficas. A gente tem uma bactéria, uma flora, uma microbiota natural no nosso corpo. No organismo. No nosso é a nossa organismo, defesa orgânica. Que é a nossa defesa, justamente. E qual é a função dessa microbiota natural? Qual é a função dessas bactérias? Essas bactérias, elas agem por competição. Como assim? Quando elas estão no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal, elas impedem que algumas bactérias maléficas se instalem lá. Existem algumas bactérias, Maria Amélia, que são causadoras de doença. E se você está com seu intestino, seu trânsito intestinal repleto de bactérias boas, que a gente chama de bifidobactérias, você mantém longe essas bactérias prejudiciais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que promover uma boa multiplicação em que essas bactérias fiquem no nosso intestino. Além disso, essas bactérias, elas são responsáveis por sintetizar algumas vitaminas, como a vitamina K, como as vitaminas do complexo B. Essas bactérias também, elas estão responsáveis por sintetizar ácidos graxos de cadeia curta, que são substâncias essenciais no nosso metabolismo. Quando a gente tem uma boa microbiota natural, a gente também tem um bom sistema imunológico, uma defesa do organismo mais otimizada, mais eficiente, e são N motivos que a gente tem para manter essa boa microbiota. Os dois extremos, Maria Amélia, são ruins. Ou você passar muito tempo sem ir ao banheiro, ou você fazer uso continuado de laxantes. Quando a gente passa muito tempo sem ir ao banheiro, quando a gente fica muito tempo constipada, o que acontece? Existe uma multiplicação bacteriana muito grande. E a partir dessa multiplicação bacteriana, a gente tem uma incidência maior de cânceres, tem uma incidência maior de infecções. Então, não é nada interessante você ficar com quadro de constipação. Além de ser muito ruim para o dia a dia, né? Atrapalha o nosso dia. A gente se sente pesada, tem a questão do estufamento, tem a questão da produção de gases, a barriga realmente dilata um pouquinho mais. E a gente não é obrigada a conviver com isso. A gente tem que procurar ter uma vida mais saudável e mais confortável. Então, não é bom você deixar, eu vou só a cada 3 dias ao banheiro, eu vou só 2 vezes na semana, ou então dia sim, dia não. Isso não é o saudável. O saudável é você ir todo dia de forma regular. Agora, existem pessoas que, para conseguir isso, para conseguir todo dia de forma regular, o que essas pessoas fazem? Muitas delas utilizam laxantes de forma crônica.
compram fitoterápicos ou laxantes em farmácia mesmo e ficam acostumando o seu organismo, o seu trânsito intestinal, a fazer sempre o consumo desse laxante. Ou seja, o movimento peristáltico, o que é isso? É o movimento do nosso intestino passa a acontecer de forma correta. Por quê? Porque você utiliza tanto o laxante, tanto dessas substâncias que ele para de ter a movimentação e você fica refém desses medicamentos. Então, o ideal é você fazer o quê? É você promover uma multiplicação natural das bactérias que já fazem parte do nosso trânsito intestinal, do nosso intestino, para que a gente tenha uma boa saúde desse componente do nosso corpo, certo? E quais são os alimentos, Maria Amélia? Quais são os alimentos que a gente deve ingerir, que a gente deve incorporar no nosso dia a dia para poder ter uma boa saúde intestinal? Novamente, as fibras. Já tem um bom tempo que eu já venho falando aqui no nosso programa, na nossa conversa, sobre os alimentos ricos em fibra. Por quê? Porque eles são bons para controlar a glicemia de quem é diabético, controlar o colesterol, dão mais saciedade. Mas já em relação ao assunto do nosso programa hoje, que é o assunto de saúde intestinal, as fibras, elas também são riquíssimas em pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São estruturas que não são digeridas normalmente no nosso trânsito intestinal. Não é digerido nem no estômago, nem no intestino. Elas passam normalmente de forma intacta até o cólon, que é o intestino grosso. Então, como esses alimentos vão chegar até o intestino grosso, eles vão servir de alimento para quem? Para essas bactérias benéficas, que são as chamadas bifidobactérias. Então, essas bactérias vão ter alimento, vão se multiplicar, vão colonizar o seu intestino e, consequentemente, vão evitar que as bactérias patogênicas, as ruins, se instalem. Então, por competição, você acaba tendo uma boa saúde intestinal. Outros alimentos também muito importantes, bem interessantes para o uso de quem tem problema de constipação, quem tem problema em relação à sua saúde intestinal, são os alimentos chamados de probióticos. Eu já falei dos pré-bióticos, certo? Quais são os probióticos? Probióticos é essa parte da indústria de alimentos que está sendo bem desenvolvida. São os iogurtes, os leites fermentados, e a gente tem uma gama de produtos que a gente vê surgindo. Cada vez que eu vou ao supermercado, eu tenho a impressão de que surgiu um novo leite fermentado, um novo tipo de iogurte, uma coalhada diferente. E realmente esse mercado é bem atuante, está desenvolvendo bastante. Por quê? Porque esses leites e derivados, eles são riquíssimos em 2 tipos de bactérias principais. Ou seja, eles possuem as bactérias vivas. Quais são as bactérias? As bifidobactérias, certo? E os lactobacilos. Então, essas 2 bactérias, elas vão fazer o quê? Elas vão colonizar o nosso intestino grosso, o nosso intestino delgado e, consequentemente, vai promover uma melhor saúde intestinal. Eu gostaria de deixar uma receitinha de pré-biótico, porque o pré-biótico, Maria Amélia, como eu lhe falei, que é o alimento para essa bactéria, o pré-biótico a gente pode encontrar no alho, naturalmente, na cebola, em alguns grãos. A gente também encontra no mel. Só que a gente encontra de forma em pequena concentração. Para ter uma concentração maior desses pré-bióticos, existe uma receitinha que é a massa da banana verde. Você já ouviu falar? Da banana verde eu conheço. Isso, exatamente. Mas essa massa da banana verde, não. A banana verde, ela é difícil de você comer, né? Ela é travosa, ela é muito astringente, porque ela é rica em um componente chamado de amido resistente. O próprio nome já está dizendo, amido resistente. Resistente para a gente, mas para a bactéria, ela vai utilizar para poder sintetizar os seus componentes, para poder se multiplicar. Então, o que acontece? Se você for numa casa de produto natural, você pode comprar uma farinha de banana verde já pronta, né? Aí você poupa o trabalho de fazer. Mas quem sofre de constipação, quem tem esse problema no seu dia a dia, é interessante aprender a fazer a receita. É de grande valia para o seu dia a dia. E como é que a gente aprende a fazer, como é que a gente faz essa receita? Quando você for no mercado, for comprar a banana, escolha as bananas mais verdes, certo? Aquelas que normalmente você não compraria. Ou mas então essa é a banana própria. Essa é a banana própria. É a banana casca verde. Exatamente. A banana casca verde, mas também pode ser uma banana ainda verdinha. É uma banana que ainda não sofreu o processo de maturação. Certo. E aí você vai pegar essa banana verde, ainda com a casca, e vai higienizar, vai limpar, lavar. Como é que você vai lavar? Com água e sabão. Não precisa clorar, colocar nada com cloro, nem água sanitária. Basta água e sabão para fazer a higienização dessa banana. Com casca e tudo. Com casca e tudo.
Depois que você higienizou, Maria Amélia, aliás, depois que você lavou com água e sabão, aí você coloca numa panela de pressão, Sim. com a água cobrindo, certo? A água tem que chegar ao ponto de cobrir a banana e deixa lá na panela de pressão por 10 minutos com o fogo ligado. Depois de 10 minutos já pegou a pressão, um certo tempo, e você deixa mais 10 minutos com o fogo desligado. Ou seja, ao final de tudo são 20 minutos com essa banana dentro da panela de pressão com água. Depois que você passa os 20 minutos, você deixa sair o vapor direitinho, depois tira a banana, seca ela com um paninho e passa no liquidificador. Com casca? Sem casca, sem casca. Você tira, esse é o momento de tirar a casca. Você retira a casca e passa o miolo dela, certo? A polpa da fruta, realmente a banana, passa no liquidificador. Você passa muito tempo, ou no processador, deixa lá um bom tempo até formar uma pasta. Essa pasta, ela pode ser consumida na hora. Você pode consumir na hora a partir de um purê, você pode consumir dentro da vitamina. Você ia fazer vitamina de banana? Bota essa biomassa da banana, coloca uma aveia, coloca uma outra fruta. Você pode fazer uma sobremesa. E também, Maria Amélia, você pode congelar essa biomassa, para você não utilizar tudo um dia só. Então, você pode utilizar naquele dia a quantidade necessária, depois você guarda no recipiente plástico e você congela, bota no seu congelador, no refrigerador, por até 30 dias. Então, dá sim para você utilizar essa biomassa como pré-biótico, ou seja, o alimento da bactéria benéfica, e fazer o uso também dos leites fermentados. Tem um conceito também que a gente chama, Maria Amélia, de simbiótico. O que é o simbiótico? É aquele alimento completo, é aquele alimento que une o pré-biótico com o probiótico, que une o alimento com a própria bactéria, ou seja, você coloca a bactéria benéfica e coloca o seu próprio alimento. Então, um exemplo de simbiótico seria, por exemplo, pegar um iogurte com esse leite fermentado, que a nossa indústria já oferece uma gama de variedade, pegar esse iogurte e colocar dentro um pouquinho da massa da banana. Aí você mistura, ou seja, você tem um simbiótico, você tem pré-bióticos e probióticos. E lógico, fazer um consumo de fibras, optar pelo pão integral, pelo arroz integral, frutas, os vegetais crus, fazer uma alimentação bem diversificada, bem colorida, alimentos com casca. Na hora que for comer uma laranja, coma a laranja com bagaço, que é a fibra. Nesse caso, é uma fibra insolúvel, que vai encorpar, que vai melhorar o seu trânsito intestinal. E lógico, sempre beba bastante líquido, porque você vai agregar um maior valor a uma maior massa ao seu trânsito intestinal. Então, você precisa o quê? De água para carrear tudo isso. Então, quem sofre de constipação não precisa conviver com esse problema. Quem sofre de constipação pode se munir de várias estratégias durante o seu dia, vários alimentos, um estilo de vida diferente para poder se livrar desse problema. E lógico, a atividade física natural do dia a dia, de ir ao supermercado a pé, de buscar o filho na escola, e até mesmo atividade na academia, uma caminhada. Isso por si só já vai melhorar o peristaltismo. Bem, eu quero agradecer que a Carla trouxe essas informações valiosíssimas. Carla, e você tem tido, assim, dado muitas dessas receitinhas para os seus clientes? Isso. Você dá sempre essas receitinhas? Sempre, eu vou passar. Você passa na... Isso, na dieta, a gente vai entrevistando o paciente. Às vezes o paciente ele não tem esse problema da constipação, mas às vezes ele tem justamente o contrário. Tem muita dor de barriga, não pode comer determinado alimento. Nesse caso também é indicado, olha que interessante, também é indicado a mesma receitinha, o pré-biótico e o probiótico. Porque às vezes o corpo da pessoa, desse indivíduo, ao invés de ser preso, ser constipado, ele acaba querendo expulsar, acaba não tendo uma regularidade. Então, nesse caso também é indicado o uso dos simbióticos. E todas as pessoas podem usar a qualquer idade? Deve usar, desde qualquer criança idade. Até a pessoa de terceira idade. Lógico que a quantidade ela vai variar de acordo com o seu organismo. Por isso que é interessante que se você sofre desse problema... Como é a quantidade indicada? Justamente, depende do indivíduo. Normalmente, tomar um iogurte fermentado por dia, certo? Sim. Tomar um pouco dessa farinha de banana, ou então ter uma alimentação variada em frutas, vegetais, normalmente, Maria Amélia, já garante um bom funcionamento intestinal. Mas existem pessoas que são muito mais resistentes, e não são poucas não. Existe uma gama
somente de mulheres que têm uma resistência maior em relação a isso. Então, para isso, a gente tem que fazer um trabalho mais integrado, com uma dieta bem calculada, com todas as refeições dando um bom aporte de fibras, de probióticos, de prebióticos. Aí tem que ser um trabalho individualizado. Mas se alguém já quiser aproveitar essas dicas que a gente já disse, que foram muitas, né? Muitas. E já incorporar no seu dia a dia, pode utilizar. Mas o que eu digo, uma dica também que eu passo, é que se você sofre da constipação, desse problema, ou então o contrário, né? Se você tem a disenteria, vai muitas vezes ao banheiro, passa mal por algum alimento que comeu, que vá ao nutricionista. Porque muitas vezes é por falta de um intestino saudável, realmente. E tem como a gente promover saúde no intestino. E a promoção dessa saúde no intestino vem a partir desses alimentos que eu falei. Tá. Aí eu agradeço a Carla. Carla, dê aí mais uma vez seu e-mail, telefone para as pessoas sim. que estão me vendo pela primeira vez, porque todos os dias entra um novo telespectador no programa. Isso me deixa altamente feliz. Estou muito contente por isso. Aliás, eu quero mandar também um abraço para a Diadema. A Diadema é uma ótica que tem no Center 1, no segundo piso, e também breve será como nosso apoio cultural. Se você precisa de relógio ou de óculos, lá eles têm o que há de melhor. São mais de 30 anos que eles estão no mercado, preço facilitado para todos aqueles que compram, e eles trabalham com excelentes laboratórios visuais, né? Então eu gostaria de mandar um abraço para a Filomena, para a Albaniza, e dizer a vocês que breve eu quero estar com alguma de vocês aqui no programa. Muito obrigada e até breve com mais uma receitinha Vou só deixar trazida pela Carla. Eu quero que ela dê o isso. e-mail dela para vocês, tá bom? Bem, meu e-mail, para quem quiser marcar alguma consulta, tirar alguma dúvida, é Carla, com K, carlanutricionista@yahoo.com.br. E a reunião desses vídeos da nossa conversa, Maria Amélia, eu também faço no meu blog. Então, quem quiser acompanhar pelo blog também é www.nutricionistacarlapinheiro.blogspot.com. Muito bem. Muitíssimo obrigada e até o próximo programa, né, Carla? Se Até Deus o próximo, quiser. se Deus quiser.